Olá, terceiro ano. Ah, Agora a gente vai gravar para vocês a 11ª aula de filosofia. É sobre o 11º módulo da apostila de vocês. Qual seja, Bertrand Russell. Gente, o assunto é um pouco complexo. Bertrand Russell, ele dá continuidade à filosofia analítica, né? Ele tem uma vasta literatura a respeito de linguagem, adequação da linguagem, né? Muito bem, gente. Nós vamos fazer um apanhado geral para vocês não terem, assim, total desconhecimento de Russell. Gente, vocês lembram quando a gente estava no módulo 9, a gente estava falando a respeito de filosofia analítica e de questões de alcance da linguagem. E aí, eu acredito que foi naquela aula que eu falei para vocês a respeito de crítica. A crítica, quando a gente menciona esse nome em filosofia, na verdade não significa uma crítica de botar o dedo e falar que porcaria que você está fazendo, ou então teu método é uma droga, táxi, caracatum. A filosofia, a crítica filosófica, gente, é um olhar diferente sobre uma teoria que já está estabelecida. É um comentário, é uma análise mais profunda sobre uma teoria que já está estabelecida. Essa é a tal da crítica filosófica, tá? Eu criticava princípios, táxi, caracatum, não. A filosofia tem como princípio demonstrar, né, que isso não é aquilo e aquilo não é isso. Então, assim, não é crítica de ficar, porque ele fez assim, assado, não. Como a gente critica um jogador de futebol durante o jogo. A gente entende muito, né? Faria muito melhor que ele. Então, por isso que a gente fica assistindo o jogo falando, ele devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. A gente não tá no lugar do cara, né? Se a gente estivesse no lugar do cara com esse conhecimento todo futebolístico, nosso time seria campeão. Brincadeiras à parte, gente. Vamos voltar para Bertrand Russell. Então, esse filósofo, especialmente o Bertrand, ele tem um ponto de vista assim, muito curioso a respeito da linguagem no protocolo tradicional. Né? Qual é o protocolo tradicional da linguagem? É um sujeito e um predicado do sujeito. Gente, nós vamos lembrar que predicados são qualidades, né? Então, lógico que se a gente for entrar na gramática brasileira, né, do português brasileiro, a gente vai ver verbos de ligação, verbos transitivos diretos e indiretos, e verbos transitivos diretos e indiretos, e verbos intransitivos. Muito bem, mas assim, uma qualidade sempre estará associada a um sujeito. Vamos partir desse princípio básico da linguagem, né? Uma qualidade estará associada a um sujeito. Para o Bertrand Russell, a crítica filosófica dele entraria na filosofia analítica, né? Entraria em mais um capítulo da filosofia analítica, um importante capítulo da filosofia analítica, analisando que esse fato da qualidade estar ligada a um sujeito explicitamente, gente, é um tanto quanto simplista para expressar o pensamento e o desenvolvimento filosófico. De que maneira, gente? A lógica tradicional é essa, né? Uma qualidade associada a um sujeito. Na visão de Bertrand Russell, uma qualidade associada a um sujeito determina que pelo menos um sujeito pratica ou possui aquela qualidade. É meio complicado isso aí. Pelo menos um sujeito, tá? Os sujeitos podem ser coletivos, múltiplos, ocultos, enfim. Eu não manjo muito isso aí, é com o professor Cássio. E o sujeito teria essa qualidade, ou teria praticado esse ato, ou seria classificado em algum critério
de acordo com um tipo de olhar a respeito desse sujeito. Vamos ver se eu consigo desmanchar isso melhor para vocês. Por exemplo, você pega um sujeito que já possui uma... Eu vou até me basear no exemplo que tem aqui, né? O escritor de... O que eles citam aqui? Waverley. Era escocês. Veja só. Nessa frase, gente, eles citam um escritor, pelo menos um sujeito, de uma obra X. Certo? Então, para que esse sujeito fosse conhecido, essa obra também teria que ser conhecida. As coisas não eram tão simples como são hoje, tá? Como são hoje. Se a gente digitar Waverley no Google, vai aparecer um autor. Não é bem assim. Aliás, não era bem assim nessa época. Agora, para nós, está muito simples de associar as ideias. Então, a linguagem se tornou muito mais simples, né? Ela tem um alcance muito maior. Voltando ao exemplo. Pelo menos um sujeito cometeu, assim, praticou o ato de escrever uma obra chamada Waverley. E só ele, né? Ou eles, se fossem vários autores, mas estão relacionados diretamente a essa obra. E esse é um critério, né? O critério classificatório do sujeito, em relação a qual sujeito teria escrito aquela obra. Olha só, gente, é meio zoado isso aí. Eu espero que eu esteja abrindo um pouquinho esse assunto, abrindo o coco para vocês enxergarem a pouco. Aí, no critério de nacionalidade, aí vem a qualidade relativa à nacionalidade. Escocês. O cara era da Escócia. Gente, é meio complicado, mas é um capítulo importante que, em resumo, essa contribuição do Bertrand Russell na filosofia analítica, gente, na questão da linguagem filosófica, é que para explicar, para falar sobre certas questões filosóficas, a linguagem muito simplista, naquela lógica tradicional do predicado adicionar características ao sujeito, ou qualquer característica, né? Ou um ato que o sujeito fez, apontar um ato do sujeito, enfim, uma ação dele. Seria muito simplista para que as questões filosóficas fossem discutidas, debatidas e analisadas. É simples assim. Então o Bertrand Russell, ele sugere a existência de um protocolo, de uma lógica não tradicional, uma lógica filosófica, para que os problemas da filosofia fossem analisados e trabalhados até uma conclusão, né, com hipótese e tese, aquela coisa toda que a gente já viu em dialética, mas que possuísse uma linguagem própria, que possuísse um jargão. Como na medicina, tipo, né, o médico sabe o que significa hematoma, aquelas palavras próprias de médico, aquele jargão de engenharia, enfim. O Bertrand Russell, ele sugere que o protocolo, a lógica tradicional tenha uma certa mudança, tenha uma certa adaptação à filosofia analítica. As críticas, como eu expliquei, que são análises, na verdade, detalhadas, analíticas, né, de análise a respeito de conclusões filosóficas anteriores. Não sei se eu acabei me enrolando mais vocês ou se Bertrand Russell clareou um pouco. Mas agora a gente vai para a principal característica, né? O principal fato associado a Bertrand Russell. Esse cara, ele morreu em 1970, né? Nasceu no século XIX, 1872. Ele morreu só com 98 anos. Gente, só que durante a vida dele,
ele foi um cara que defendeu muito a liberdade de expressão e o pacifismo. O cara é bastante ligado à linguagem, como eu falei. Então, ele era um filósofo, ele foi um filósofo, um matemático que estudou filosofia, como um professor que a gente tem de física, que é extremamente inteligente, que estuda filosofia também, para poder chegar mais perto de vocês. O Bertrand Russell defendia que a linguagem e o pacifismo, a troca de informações, o entendimento adequado de questões, poderia evitar conflitos. Então ele é conhecido por um pacifista, ele é conhecido como um representante muito importante do pacifismo e da liberdade de expressão do ser humano. O indivíduo podendo se expressar, o indivíduo podendo ter diálogo, os decisores tendo um diálogo claro, aberto, sincero e sintonizando as linguagens, né? Ninguém falando assim numa linguagem que o outro entende, poderiam evitar vários conflitos. Bem, um dado importante, um dado curioso sobre Bertrand Russell. Na Primeira Guerra Mundial, ele participou de passeatas na Inglaterra a favor da paz, da não guerra. Aí ele foi preso. Gente, quem lembra dos motivos de causa da Primeira Guerra Mundial? Disputa de território, né? Lembra disso? Aí o Bertrand Russell defendia a paz naquele momento, e não a guerra. Mas na Inglaterra, infelizmente, ele participou de alguns protestos na rua e acabou sendo preso. Depois, na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, ele também se destacou por artigos, né, por literatura produzida a respeito da não guerra, a respeito do pacifismo entre as nações e principalmente defendendo a liberdade de expressão dos indivíduos. Senhores do terceiro ano, senhores e senhoras, né? Eu espero ter passado alguma coisa a respeito de Bertrand Russell. Ele foi um cara agraciado com o Nobel de Literatura, ou seja, a obra literária dele, a contribuição dele para a literatura também é muito grande. Existem livros maravilhosos, existem frases, inclusive eu vou colocar uma no Facebook, como é que chama aquele negócio? O YouTube, que eu gravo as aulas para vocês, que fala a respeito dos fanáticos sempre terem certeza e daqueles caras que pensam, que raciocinam, que elaboram a linguagem, elaboram o diálogo baseados no pacifismo, baseados na conversa, na resolução por conversa dos conflitos, terem dúvidas a respeito de ética, de moral. Vocês podem pesquisar mais sobre Bertrand Russell. Eu acredito que seja muito, que contribua muito com o conhecimento de vocês e com como é que eu posso dizer, com a concordância ética, né? Assim, como é que eu posso dizer, como é que chama isso? Coerência, sabe? Tipo, fazer aquilo que você pensa tem muito a ver com a vida do Bertrand Russell. Então, se você gosta de ter coerência, demonstrar que tem essa coerência com os seus pensamentos, com a sua opinião, com aquilo que você defende, eu recomendo muito um conhecimento um pouco mais profundo a respeito de Bertrand Russell, ok? Gente, eu desejo a todos bons estudos e agradeço pela atenção de vocês.